Senadores aprovam um projeto que transfere para a Polícia Federal a investigação de crimes praticados por milícias armadas. Projeto de Sistema Integrado de Segurança deve ser apresentado na próxima semana. Comissão de Ciência e Tecnologia discute a colaboração entre Brasil e Israel na área de tecnologia da água. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Mais uma vez, a segurança pública foi tema das votações do plenário. Uma das propostas aprovadas hoje passa para a Polícia Federal a tarefa de investigar os crimes cometidos por milícias que tiverem agente estadual como integrante. Para virar lei, o texto ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. As organizações formadas por cidadãos comuns armados, as chamadas milícias, surgiram principalmente no Rio de Janeiro para combater o tráfico de drogas pela falta de ações do governo em comunidades carentes. Mas, segundo o relator da proposta que fortalece a investigação desses grupos, muitos milicianos são membros também das polícias locais e acabam participando do crime organizado. A preocupação trazida no bojo do projeto foi devidamente fundamentada e deve ser vista com a máxima atenção, pois os policiais que apuram delitos devem ser isentos e imparciais. Essas ações da Polícia Federal funcionam. Sabe por que funcionam? Porque tem investigação. Esse é o caminho. Mais do que a intervenção lá, militar, na hora, é a investigação, é a inteligência. O importante nisso, nesse aspecto dos crimes cometidos pelas milícias ou grupos paramilitares, a importância aí é de reduzir em quase zero, a contaminação da própria investigação. Por quê? Porque imagine um que faz parte da corporação fazer parte de uma investigação para investigar quem é da própria corporação. A proposta foi aprovada e encaminhada para votação na Câmara. Os senadores também foram favoráveis a um projeto integrante da agenda microeconômica, que facilita a recuperação judicial das micro e pequenas empresas ao dispensá-las da apresentação de certidões negativas de débitos tributários. Isso não traz nenhum prejuízo para o Tesouro, não tem a renúncia de nenhuma direito tributário, porque a dívida continua existindo, a única coisa que se faz é permitir que a empresa faça adesão à recuperação judicial e passe a pagar os seus impostos. O plenário também aprovou 3 medidas provisórias. Uma delas reformula o programa de crédito a empreendedores de baixa renda. As outras 2 estavam com prazos bem apertados. A MP que venceria nesta quarta ajuda os estados a renegociarem as dívidas com a União. A outra é a que prorroga de 28 de fevereiro para 30 de abril a data limite para a adesão ao Refis Rural. Apesar de já ter decidido que só colocaria em votação medidas provisórias depois que elas fossem amplamente discutidas, o presidente Eunício Oliveira abriu exceção. Mas eu quero deixar bem claro que a decisão foi 15 dias quando a gente achar que ela tem extrema relevância, como privatizações e outras coisas. 7 dias quando ela tiver relevância. E exceções, como nós estamos fazendo hoje, desde que tenha anuência dessa presidência e do plenário da Casa através dos líderes. Os senadores aprovaram ainda a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. O projeto vai à sanção presidencial. O projeto que cria o Sistema Integrado de Segurança Pública vai começar a tramitar no Congresso Nacional em, no máximo, 10 dias. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, reuniu-se com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para discutir o assunto.
A reunião na presidência da Câmara dos Deputados foi para debater a pauta da segurança, em especial o projeto que cria um sistema integrado de segurança pública federal, proposta que foi defendida pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, desde o início do ano legislativo. Estavam presentes, além de Eunício Oliveira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que coordena a comissão especial criada no Congresso ano passado para debater propostas para a área. O texto do projeto de integração da segurança pública deve ser apresentado ao Congresso em, no máximo, 10 dias. A gente já vem debatendo isso desde o ano passado e na abertura do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo estava à minha esquerda, sentado, quando nós ali já elencamos a necessidade de fazermos essa integração. Eu acho que o Congresso Nacional afinado, as duas casas que compõem o Congresso Nacional, com o mesmo discurso, com a mesma proposta, com o mesmo sentimento, é dar resposta às angústias da sociedade brasileira que passa nesse momento. Eunício Oliveira ressaltou a necessidade urgente de integração do Sistema de Segurança Federal para aprimorar as investigações e dificultar a fuga de criminosos de um estado para outro. O Sistema Integrado de Segurança Pública é tão urgente, tão necessário, que eu vou dar um exemplo a vocês. Um desses meliantes saiu de São Paulo, passou em Minas Gerais, disse que fez uma ocorrência dizendo que tinha perdido seus documentos, tirou toda a documentação nova, chegou no estado do Ceará, comprou hotéis, ficou durante 5 anos transitando na alta sociedade cearense e ninguém sabia quem ele era, nem a polícia, nem o serviço de inteligência. Por isso, a necessidade da integração do serviço de inteligência. A comissão coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes também prepara um anteprojeto com medidas mais duras no combate ao tráfico de armas e drogas, que poderá ser incluído na pauta do Congresso na semana que vem. Na próxima semana, ele termina a última audiência com os comandantes da PM, né, presidente? E aí deve apresentar também o anteprojeto à Câmara e ao Senado, ao Congresso Nacional. Aí nós vamos criar, por decisão do presidente Eunício, uma comissão mista para que a gente possa acelerar o trabalho dessa comissão e nessa comissão mista a gente tenha esse debate antecipado, no caso do anteprojeto, que vai virar um projeto, claro, do ministro Alexandre de Moraes, o projeto em conjunto da Câmara e do Senado, mostrando que essa agenda é uma agenda fundamental. A inclusão de novos municípios na área de atuação da SUDENE provocou polêmica na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou vários projetos nesta quarta-feira. Entre eles, uma proposta que inclui questões de gênero e de orientação sexual como agravantes do crime de injúria. Hoje, o Código Penal pune o crime de injúria com prisão de 1 a 6 meses ou multa e prevê agravantes quando a injúria se referir à raça, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. O projeto aprovado pela comissão inclui a orientação sexual e identidade de gênero entre esses agravantes. Isso é muito importante para que a gente possa mostrar cada vez mais para a sociedade que nós não podemos ter esse preconceito entre nós. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a criação de um plano nacional para enfrentar o assassinato de jovens no país. O projeto é resultado do trabalho de uma CPI que funcionou no Senado entre 2015 e 2016. De acordo com o mapa da violência de 2016, os jovens são os principais alvos da violência, pois representam cerca de 26% da população brasileira, mas corresponde a 58% das vítimas de homicídios praticados com arma de fogo. Nesse momento que a gente discute a questão da segurança pública, que discute a rearticulação do Ministério para discutir essa área, é fundamental essa articulação com relação à juventude brasileira. É inadmissível nós continuarmos assistindo os pobres sendo dizimados. Mas o que provocou polêmica na reunião desta
nesta quarta-feira foi um projeto que inclui na área de atuação da SUDENE 76 municípios mineiros e outros 3 capixabas localizados no Vale do Rio Doce. Se considerarmos agora os municípios que estão sendo incluídos, nós teremos algo equivalente a quase 8% do PIB dos municípios de toda a região, o que significa dizer que nós teremos uma participação superior ao PIB de municípios de estados como, por exemplo, como os estados do Piauí e o estado de Sergipe. Eu entendo e respeito profundamente o deputado Armando Monteiro, mas digo que a política do Brasil hoje tem que contemplar as necessidades reais do dia de hoje. Não podemos olhar para trás e ver o que foi feito naquela época, onde a realidade era totalmente diferente. Por mais solidariedade que nós possamos ter a Minas Gerais e ao Espírito Santo, que já integram parte dos seus estados, a SUDENE, nós possamos admitir a extensão, o aumento de partes desses estados, mais na SUDENE. A SUDENE não é propriedade privada do Nordeste. A SUDENE deve ser um órgão para socorrer todo e qualquer estado brasileiro que passa por estado de calamidade e a calamidade ser efetiva. Haja visto que as manifestações contrárias até aqui e a ausência de alguns parlamentares dessa comissão nos permitem avaliar a possibilidade de que essa proposta, repito, por uma visão equivocada do que significa a introdução desses municípios na SUDENE, possa, portanto, ser derrotada. Eu solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta para que possa fazer uma nova avaliação do projeto. A colaboração entre Brasil e Israel na área de tecnologia da água foi discutida nesta quarta-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A dessalinização da água do mar foi o tema de principal interesse dos senadores. Israel é líder nesse tipo de tecnologia e está buscando intensificar as relações com o Brasil para oferecer equipamentos mais baratos de dessalinização. Essa tecnologia que se chama reversa osmosa, nós trazemos a água do mar e usar isso para toda a agricultura e também nós temos tecnologia para reusar a água que está usando e nós fazemos um reuso e para a irrigação, não para beber. Israel tem uma tecnologia muito avançada, com custo operacional baixo. Isso é que é importante. Por exemplo, no caso da dessalinização, tirar o sal da água, eles têm lá uma tecnologia que 1 metro cúbico de água vai sair por R$2, que é um preço baixíssimo, que dá para, sem dúvida nenhuma, 1 metro cúbico de água é muita água. Então dá para se trazer aqui através de PPP e se utilizar no Nordeste. Brasil e Israel demonstraram um grande interesse em fortalecer as relações bilaterais na área de ciência e tecnologia. Um convênio de cooperação foi assinado nesta quarta-feira pelos ministros da Ciência e Tecnologia dos dois países. Esse protocolo de intenções sinaliza o grande interesse dos nossos países em fortalecer e ampliar o relacionamento em ciência, tecnologia e inovação. Trata-se do primeiro instrumento bilateral entre o MCTIC e seu homólogo israelense. Respaldados por esse instrumento, pretendemos intensificar a cooperação bilateral. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.